Todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, gente, eu queria compartilhar uma palavra hoje que ficou na minha cabeça, chamou a minha atenção e realmente acho muito importante essa palavra. E como praticamente de costume, né? Essa palavra foi gerada aqui em casa, numa conversa com meu filho, no devocional, né, que nós fazemos, onde ele lê a palavra de Deus, ele decora versículos e eu depois aí vou perguntar para ele. Só que Adriano fez uma pergunta. A pergunta que ele fez para mim é tipo que por que Paulo, mais ou menos assim, mas por que Paulo ele tipo defendeu o evangelho, o seu evangelho defendeu, porque ele se defendeu, é, porque ele se defendeu contra as pessoas e tal. Aí começamos a conversar, né? Aí comecei a falar, né? Aí falei assim que muitas vezes nós precisamos defender, né, a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso cristianismo, o nosso evangelho, né? Aquilo que eu creio, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, as pessoas injuriam, as pessoas blasfemam, as pessoas difamam, as pessoas falam mentiras ao nosso respeito. E muitas vezes nós ficamos calados, né? Ou muitas vezes as pessoas inventam coisas ao nosso respeito sem conhecer a gente, sem saber quem nós somos realmente da parte de Deus, né? Então, tem vezes que eu falei para o meu filho assim, que tem vezes que nós precisamos abrir a nossa boca, tem vezes que nós precisamos quebrar ou romper com o silêncio, né? Com o silêncio da tolerância, sabe? Porque eu vejo assim, nós temos que quebrar muitas vezes o silêncio da tolerância. Paulo, ele era um homem de Deus, um apóstolo que levantou, por onde ele foi, levantou obras, onde havia pessoas, famílias, igreja, ministério, e ministrou a palavra de Deus, né? Fez muitos discípulos para Cristo Jesus, amém? Estabeleceu o reino de Deus, né? E só que sempre, né? Como contrapartida, sempre quando a gente está fazendo a obra de Deus, que isso é uma coisa normal, que se não acontece isso, algo está errado com o nosso ministério, né? E mais no ministério profético, no caso que eu carrego, no caso, né? Ministério profético, ministério apostólico, são ministérios muito perseguidos. São muito perseguidos, são muito criticados, né? São muito, hoje em dia, escandalizados. Por causa de quê? Infelizmente por causa de muitos que estão vivendo uma vida errada, né? E por muitos, e por alguns pagam todos. Mas nem todos somos assim. Nem todos somos falsos, mentirosos, falsos profetas, né? Nem todos andamos por aí enganando as pessoas, né? Manipulando as pessoas, nem todos, irmão. Mas nem sempre nós precisamos ficar calados. O apóstolo Paulo mostra disso, né? O apóstolo Paulo, ele teve que se defender a si próprio e defender os seus princípios. Defender o seu evangelho, defender o seu ministério, defender o seu chamado, defender a sua vocação, defender a sua fé, defender o fato de que foi Deus que chamou ele. E ele fez isso com muita autoridade, ele fez isso com muita sabedoria do Espírito Santo, né? Tanto que muitas pessoas quase foram convertidas e outros foram convencidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Então, irmão, eu entendo assim que muitas vezes nós precisamos falar. Nós precisamos muitas vezes abrir nossa boca, quebrar o silêncio, romper com esse silêncio da tolerância, de ficar calado, porque muitas vezes, irmão, tem muitos cristãos, tem muitos crentes que eles pensam que ficar calado, não falar, não se defender é sinônimo de maturidade ou de prudência, irmão. Muitas vezes não é. Muitas vezes é medo. Muitas vezes é medo ao escândalo, muitas vezes é medo ao confronto, muitas vezes é falta de ousadia, é falta de coragem, é falta de autoridade, é falta do Espírito Santo para
falar e defender aquilo em que você crê, ou defender a tua fé, os teus princípios, os teus valores, defender o teu chamado, o teu ministério, se de fato é genuíno e da parte de Deus. Irmãos, Deus nos deu um Espírito Santo, Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus não me deu espírito de medo, de temor, não. Deus me deu espírito de poder, de ousadia. Amém? Em nome de Jesus, nós não somos mais escravos do medo. Então muitas vezes nós precisamos abrir a nossa boca, porque, irmão, em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos fala que nós somos chamados para ser testemunhas, amém? Diz aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 8, que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e que seríamos, testemunhas de Jesus. Jesus está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, era Jesus quem estava falando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas são aquelas pessoas que falam daquilo que vem, daquilo que aprenderam, daquilo naquilo que foram ensinados. São testemunhas. Testemunhas, pessoas que falam, que dão testemunho daquilo que eles têm recebido de Deus, daquilo que eles têm recebido do céu. Amém? Então, um dos motivos de nós falar ou defender, ou nos defender com autoridade diante de Deus, irmãos, e diante das pessoas, é que nós não fomos salvos para ficar calados, gente. O profeta Gregório Magnot, ele falou que Deus deu para ele uma voz. Então, irmão, eu tomei posse dessa palavra também para mim, me lembro que então Deus não me deu uma voz a mim. Deus me chamou para ser profeta. Deus me chamou para ser um voceiro às nações. Deus me chamou para proclamar o assim diz o Senhor, a palavra de Deus para a igreja, para o Brasil, especificamente onde eu estou agora morando. Então, irmão, nós fomos salvos. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui perdoado na cruz do Calvário. Aleluia. Não para ficar calado. Não para ficar em silêncio. Não para tolerar sem vergonhices. Não para tolerar o pecado. Não para tolerar heresias. Não para tolerar misticismo. Não para tolerar engano e erros dos homens. Não para tolerar espíritos de homens falando e ensinando em nome de Jesus. Nós fomos salvos, eu fui salvo para falar, para profetizar, para testemunhar, para quebrar, para anular todo decreto de maldição e para proclamar os decretos do céu em nome de Cristo Jesus. Deus me chamou para testemunhar com ousadia aquilo que o Espírito Santo opera em mim e através de mim. Esse é o motivo que você não pode ficar calado. Você foi salvo por Deus para falar com ousadia, não para ficar calado. Então, tem outro motivo, irmão, que você foi separado desde o ventre da tua mãe para proclamar as verdades. Se você foi chamado por Deus para proclamar a verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade do Espírito Santo, o rema de Deus, então você não pode ficar calado. Você precisa hoje mais do que nunca exercer a tua autoridade, a tua ousadia, a tua vocação, aleluia, defender a tua fé, defender, aleluia, o teu chamado, defender a tua vocação, defender o teu evangelho, defender o teu cristianismo, defender aquilo, aleluia, em que te traz esperança, defender diante de quem seja, Diz aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, versículo 16, diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não foi somente Paulo que foi chamado desde o ventre da sua mãe para pregar o evangelho do reino entre os gentios. Eu, como profeta, eu, como pessoa gentílica, como não convertido, como convertido ao cristianismo, ao nome de Jesus, ao evangelho do reino, ao domínio de Deus sobre a minha vida, eu tenho essa responsabilidade e essa vocação pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus aqui escrita, de pregar a palavra ao mundo todo, de abrir a minha boca. Amém? Em nome, porque já Deus nos aprovou.
Desde o momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o dever de falar, de pregar, de anunciar as boas novas. Não podemos ficar calados. E esse é o problema hoje da igreja. Que a igreja fica calada porque tem medo, tem vergonha, lhe falta ousadia, lhe falta autoridade, lhe falta coragem. Sem vergonha de Jesus, sem vergonha do Evangelho, sem vergonha da palavra de Deus, sem vergonha do seu chamado. E era isso que eu falava para meu filho. Filho, se você sem vergonha de Jesus, se você na tua escola não sabem que tu é cristão, se você na escola não sabem que tu é filho de crente, se na escola ninguém sabe que tu vai para uma igreja, que tu crê em Jesus, você está envergonhando Jesus, porque você está se envergonhando. E diz a palavra de Deus, irmãos, agora é para você e é para mim. A palavra de Deus declara assim, que aquele que se envergonhar, Jesus declarou essa palavra. Jesus declarou essa palavra e eu como profeta, eu declaro em nome de Cristo Jesus essa palavra também. Que aquele que se envergonhar das minhas palavras, do nome de Jesus, Jesus se envergonhará dele lá no céu. Jesus negará essa pessoa diante dos anjos lá no céu. Então não adianta, irmãos, você ir para a igreja, ter um chamado, pregar, cantar, tocar instrumento, profetizar, se em público você se envergonha. Se no teu trabalho ninguém sabe que você é filho de Deus. Deus não me chamou para ser um espião. Deus não me chamou para andar um detetive aí, camuflado. Deus me chamou para falar, para dar testemunho, para pregar a palavra. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, aleluia, como meu Salvador, eu tenho o dever de pregar como mínimo para os meus familiares, para o meu vizinho, para a minha casa, para aqueles que não conhecem de Jesus. Como? Dando testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida e está fazendo. E outro motivo, irmão, como Paulo, você tem chamado profético desde o ventre, e isso exige fidelidade à revelação recebida. Paulo, ele foi fiel à sua chamada. O apóstolo Paulo foi fiel ao seu ministério. Ele acreditou, ele ficou convencido, ele ficou possuído de convicção. Aleluia. E ele foi fiel, como ele mesmo declarou. Paulo declarou assim, eu não fui infiel ao chamado celestial. Então, assim como Paulo, eu e você, nós precisamos ser fiéis a Deus, ao chamado, ao ministério, ao ofício espiritual que nós, aleluia, carregamos. Porque não adianta carregar um ministério, não adianta carregar uma palavra profética, não adianta carregar uma palavra, uma revelação em nossa vida e você ou eu não fazemos nada com isso. Nós temos esse chamado profético desde o ventre da nossa mãe, amém, de ser fiéis em pregar, em dar testemunho, em abrir a nossa boca, em defender aquilo que eu creio. 3. A verdade precisa ser defendida em tempos de apostasia. A verdade precisa ser defendida em tempo de apostasia, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Irmãos, essa doutrina não é aquele evangelho que te estão pregando na igreja, onde você entra pobre e sai rico, onde você entra para escutar palavras de bênçãos, palavras onde Jesus somente, ele morreu na cruz para te prosperar e te abençoar e te dar riqueza. Não! Eu não estou em contra, mas Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para que tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. Amém? Em nome de Jesus, para que não venhamos defender aquilo que nos foi ensinado. Jesus falou assim, e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, o nosso dever como cristão, mais do que qualquer coisa, é pregar, é ensinar a palavra do reino, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus nos ensinou, e que está estipulado, está estabelecido na palavra em Mateus, Marcos, Lucas, João, e dá continuidade pelo Espírito Santo a partir do livro de Atos. Irmãos, vamos ser testemunhas de Jesus, porque estamos vendo tempos difíceis. Eu falei para meu filho uma situação que aconteceu comigo lá em Amazonas, numa comunidade ribeirinha, onde eu estava lá, onde as pessoas, a própria igreja, falo assim com todas as letras, a própria igreja, meus irmãos em Cristo Jesus, né, me tildaram de macumbeiro,
de que eu estava fugindo, de que eu estava me divorciando, um monte de coisas. E tem um momento que eu fiquei muito chateado, porque somos humanos. E comecei a orar, fui para o monte a oração, fui para o monte a orar, a clamar, a buscar a Deus, buscar a direção do Espírito Santo. E Deus falou para mim assim: César, você não disse que você quer morrer por mim? Eu falei: sim, Senhor. Então aguenta, 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 aguenta. E eu fiquei calado, chorava na presença de Deus, irmão, chorei muito mesmo. Mas eu queria me defender, eu queria falar, só que não era o momento de falar, porque se eu falasse, me defendia na carne, eu ia falar sem a autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas Deus me deu chance, Deus me deu oportunidade de falar, de me defender, defender a minha fé, defender o meu ministério, defender a minha vocação diante dos homens, com autoridade, com base, com moral e com a palavra de Deus. E eu fiz, irmãos, um culto para a comunidade pública, para expor aquilo que eu sou, para dizer: olha, eu tenho certificado e credencial de ministro de culto de forma legal. Só que eu não sou pastor, eu não exerço pastoral porque eu não quero, porque não é meu chamado. Mas eu tenho credencial de ministro de culto, tenho credencial e tenho certificado. Tenho credencial e certificado de capelão. Tudo isso. Tenho aqui minha certidão de casamento. E eles eram tão ignorantes, que eles não deixaram fazer culto em algumas casas, porque eles falavam que eu era do axé, que eu era macumbeiro. Porque eu coloquei meu sobrenome em inglês, Machado. Em Machado em inglês se pronuncia X, só que em português a palavra X se escreve A-X-E com um acento no E. Só que como eles não conhecem nem gramática, nem muito menos de inglês, aí já começaram a falar e difamar de que eu era macumbeiro, de que eu era do axé. Eu falei para eles assim publicamente: por acaso eu vou ter que também ensinar inglês para vocês também, para que ensinem, para que aprendam, e não distorcionem as coisas, e não pequem. Então, muitas vezes, meus irmãos, você precisa abrir a sua boca, se defender a tua fé, o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação diante dos homens. Por quê? Porque eu preciso defender muitas vezes a nossa fé. Porque o apóstolo Paulo defendeu seu ministério, defendeu seu chamado. Porque, irmão, havia gente que ele tinha conquistado e ganhado para Jesus. Havia gente que estavam ali seguindo de alguma forma ou outra, seguindo a Cristo através do apóstolo Paulo. Então, pelos pequenininhos, por aquelas pessoas, para que ele não se perca, para que ele não se enfraqueça, muitas vezes você e eu precisamos defender a nossa vida com Deus. Não porque nós merecemos ou não porque nós precisamos. Porque se for falar por mim, se for eu, no meu eu mesmo, eu falasse assim: eu não me importo, falem o que falem, pensem o que pensem, digam o que digam, eu não me importo. Se a minha reputação diante dos homens que está por terra não é por minha causa, porque eles têm destruído, distorcionado muitas coisas de mim, porque não gostam de mim simplesmente, assim como não gostavam de Jesus, assim como não gostavam de Paulo, como não gostavam de Pedro e dos apóstolos, e por causa disso eles eram difamados, eram perseguidos, eram assassinados, porque não suportavam essa doutrina, não suportavam a palavra, não suportavam a revelação de Jesus, não suportavam o evangelho do reino, não suportavam o poder e a presença do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos abrir a nossa boca. Porque, irmão, estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de engano, né? Tempos de mentiras. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, ser atalaias, amém, que defendamos o evangelho puro e profético de Cristo Jesus através da nossa vida. Porque tem pessoas que estão seguindo Jesus através da minha vida e através de você. E se você fica calado, se você não diz nada, se você não fala nada, se você fica tolerando, você é um covarde. Você não é maduro. Você não é uma pessoa cristã maduro, não. Você é um covarde, um covarde. Te falta ousadia. Te falta autoridade. Porque o Espírito Santo te dá autoridade para falar, para defender aquilo em que você crê, para defender quem você é. O apóstolo Paulo fez isso. Eu fiz isso. Tu defendendo aquilo que você crê, você não está pecando, meu irmão. Você está pecando quando você se cala. Aí sim.
Porque você é cúmplice daqueles que estão fazendo, daquilo que estão falando, daqueles mentirosos, difamadores. Se você se cala, você é cúmplice. Mas quando você fala com ousadia, com poder, com autoridade do Espírito Santo, aí Deus te respalda. Aí Deus está contigo. Assim como Deus respaldou a Paulo, assim como Deus respaldou seu filho, assim como Jesus foi, aleluia, também respaldado por Deus. E assim como eu também fui respaldado por Deus, Deus respalda. Amém. A fé, 4. A fé é um bom combate que precisa ser lutado. Se tu não defendes a tua fé, meu irmão, que fé é essa? Paulo defendeu a sua fé. Defenderei e defendo a minha fé. Diante de quem seja. Eu sou fraco, sou um homem pecador, sou falho, sou limitado, sou cheio de erro, não sou perfeito, mas, meu irmão, eu defenderei a minha fé até que Cristo venha. Eu defenderei o evangelho do reino, a verdade pura do evangelho, até que Jesus volte. Eu não sou daquele que vou compactuar para agradar as pessoas. Eu não vou aplaudir aquilo que Deus não aplaude. Eu não vou congratular aquilo que Deus não está congratulando. Eu vou simplesmente olhar. Mas chega um momento que o Espírito Santo me diz, fala. E declara, assim diz o Senhor. Irmão, você pode esperar que eu vou declarar a palavra de Deus. E aquilo que eu vou declarar, você não vai gostar. Então assim diz aqui a palavra assim, em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé não é ficar calado. Guardar a fé não é ficar em silêncio. Guardar a fé não é ficar somente expectando o que está acontecendo na igreja, no mundo. Guardar a fé não é simplesmente ficar somente de olho. Guardar a fé é falar. É abrir a tua boca, é dar testemunho em nome de Jesus, é defender a tua fé, é defender a tua vocação, é defender aquilo que Deus fez na tua vida, é defender, aleluia, aquela pessoa que Deus fez dentro de ti, a nova criatura. Defende a nova criatura. Você não está pecando por defender aquilo. Você está pecando se você, aleluia, se cala. Você está pecando se você vai falar ou tentar defender a tua carne sem a autoridade do Espírito Santo, sem inspiração de Deus, sem direção de Deus. Mas com direção de Deus vai fala, abre a tua boca, profetiza em nome de Jesus. A fé, irmão, não é somente para ser vivida, né? Mas também é protegida. Eu vivo a minha fé, mas eu tenho que proteger a minha fé. Tenho que defender a minha fé. Tenho que preservar a minha fé. E passar adiante a minha fé, aquilo que eu defendo, passar adiante para a próxima geração. Mas se eu não defendo, se eu não protejo a minha fé, como que eu vou proteger a próxima geração? 5. Eu fui constituído para ser um embaixador do reino de Deus. Amém? Você também foi constituído para ser um embaixador do reino de Deus. Portanto, segunda carta aos Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores da parte de Cristo. Então, outro motivo é isso, que nós somos embaixadores. E um embaixador, irmão, onde ele chegar, ele fala, ele representa um país, ele representa um reino, ele representa uma nação, e ele fala em nome da nação. Ele não fica com vergonha, porque ele tem uma autoridade para falar com autoridade, e aquilo que ele fala é a nação que está falando. Então, se nós representamos o reino de Deus, irmão, quando nós falamos aquilo que nós defendemos, o reino está respaldando. Nós representamos a Deus na terra, nós representamos a Jesus aqui na terra, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Quando nós falamos, quando nós defendemos aquilo, quando nós protegemos a nossa fé, nós estamos sendo embaixadores, estamos, aleluia, declarando que nós defendemos o nosso território, o território que é de Joshua. Amém? Nós não negociamos valores. Eu não negocio meus princípios, a minha fé, o meu chamado. Não, eu não barganho com o meu ministério. Eu represento a vontade de Deus aqui. E mais ainda como profeta do Senhor aqui sobre o Brasil. Eu represento a Cristo aqui na terra. Mesmo com meus defeitos. Mas pela graça do Senhor, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu represento a vontade do Rei. A vontade do Rei. Aleluia, do nosso reino, aqui no Brasil e na terra, em nome de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, se você é embaixador ou embaixadora e se considera e tem essa revelação, é para você defender o território do Rei, de Cristo, a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, os teus valores, os teus princípios, a tua cultura do reino, em nome de Cristo. Então, irmão, teu evangelho, o meu evangelho, tem origens na revelação e não em homens. Mas faço-vos saber, irmãos,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:11, Paulo dá um testemunho, Paulo defendendo-se perante os Gálatas, defendendo a sua fé, o seu evangelho, o seu ministério. Constantemente Paulo estava defendendo os seus princípios eternos. E ele fazia saber isso. E ele falava, me glorio em Cristo. Irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Da mesma forma eu tomo posse dessa palavra, irmão. Porque eu tento me esforçar. Eu, nas minhas limitações, na minha humanidade, eu me esforço para pregar a palavra certa. A palavra que vem do Espírito Santo. Não para agradar a homem. Não por aquilo que eu escuto de fulano. Não por aquilo que me ensinou o profeta, o apóstolo, o teólogo fulano. Não, meu irmão. Aquilo que o Espírito Santo ensina, ministra e traz à tona em forma de revelação, em forma de rema. Não é segundo os homens. Eu dou glória a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, pelos mentores, pelos pais espirituais que Deus colocou na minha vida. Glória a Deus. Mas eu dou mais glória ao Senhor e dou mais valor naquilo que foi revelado a mim de forma íntima, de forma pessoal, pelo Espírito Santo, através da palavra e na minha intimidade, na minha comunhão com Deus. Isso para mim tem muito mais poder e muito mais valor e me dá mais autoridade, mais coragem para falar, para defender aquilo que tem que ser protegido. Porque eu sou embaixador do reino aqui. Eu represento o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, quando o evangelho, irmão, que eu carrego, vem do Espírito Santo e da palavra, eu não posso diluir isso, eu não posso anular isso para agradar os homens. Não, meu irmão. Porque que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, que se eu porventura tentasse agradar os homens, eu não seria ministro de Cristo. Se eu pregar, se eu profetizar, se eu liberar algo da parte de Deus para agradar os homens, eu não sou profeta de Cristo. Eu não sou ministro de Cristo. Eu não sou um verdadeiro servo de Deus. Porque eu estou buscando agradar os homens, não a Cristo. Mas quando eu busco agradar ao Senhor, mesmo que você se desagrade, mesmo que você fique chateado, mesmo que você se ofenda, mesmo que você se escandalize, mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha a mesma visão, irmão, eu prefiro agradar a Cristo. Julga você mesmo. A quem é melhor agradar? A Deus ou aos homens? Eu declaro e declarei faz tempo, eu vou agradar a Cristo. Assim o mundo me dê as costas. Assim você se desagrade, eu busco agradar a Cristo pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Amém? Eu não vou diluir, eu não vou apagar. Eu não vou apagar, aleluia, a palavra e aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo na minha vida para agradar você, para agradar os homens. Não, meu irmão. Quem me chamou foi o Senhor. Quem me chamou é fiel. Nós somos infiéis, mas ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para sempre. Amém? Então, o Espírito Santo testifica comigo, testifica com você. Amém? O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso que diz Paulo em Romanos 8:16. O Espírito Santo testifica conosco. Então, quando você defende a tua fé, quando você se defende diante do mentiroso, quando você se defende diante dos blasfemadores, dos difamadores, o Espírito Santo testifica contigo. É Ele quem te respalda, é Ele escuda ao redor de ti, Ele é a tua glória e quem levanta a tua cabeça. Então, quando você se defende, o Espírito Santo te está defendendo também através de ti. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele fala, você é filho, então você fala como filho. E quando você fala, quando você defende aquilo que o rei defende, o Espírito Santo te defende, te dá autoridade, te dá coragem, te dá ousadia. Porque você é nascido do Espírito Santo e você tem poder, tem autoridade, tem convicção. E essa convicção não pode ser apagada por simples humanos, por simples opiniões de seres humanos, por simples opiniões de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, seja quem for. Porque se você nasceu do Espírito e tem convicção, está possuído de convicção, meu irmão, essa convicção jamais será apagada, jamais, jamais, por opiniões de homens. O que o homem opina, esse é ele, não me importa. É isso que ele quer falar, que fale, que opine. Eu prefiro agradar aquilo que vem de Deus e aquele que me chamou. Amém? Então, irmão, outro motivo para nós defender a nossa fé, como o apóstolo Paulo, é que nossa vida é carta viva. Nossa vida é carta viva. Eu sou carta viva. Tua vida é uma carta viva.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Pronto. Nós somos, aleluia, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo não tinha necessidade de pedir uma carta de recomendação, porque ele já era conhecido. As pessoas já conheciam quem era Paulo. Já conhecia o seu testemunho, a sua vida, o seu ministério. Por onde ele passava, se escutava dele. A obra que Deus fazia através dele. As obras sobrenaturais, o poder que se desatava através de Paulo, por onde ele passava. E as pessoas mesmas falavam de Paulo. As pessoas próprias falavam e davam testemunho de Paulo. Então, cada ato de defesa da minha fé, da tua fé, cada vez que você defende a tua fé, é um testemunho visível do reino. Então, tua vida fala antes mesmo da tua boca. A tua vida deve falar antes de você abrir a sua boca. A tua vida já deve falar. Já deve dar testemunho de alguma coisa de Deus. Então, irmão, são 8 motivos pelos quais nós podemos defender, temos que defender a nossa fé. Então, assim, essa pergunta, meu filho aqui acabou de chegar agora da escola. Então, assim, ele me fez essa pergunta, essa pergunta gerou essa mensagem. Que muitas vezes nós, irmão, ficamos calados. Você fica calado. Você fica aí, não. Vamos deixar na mão de Deus, irmão. Tem vezes que Deus está esperando que você tome uma atitude. Tem vezes que Deus está esperando que você tome uma atitude e você fale e diga: o Senhor disse assim, assim, assim. A palavra de Deus disse isto. Deus condena isso. Se você fica calado, você está mais pecando do que se você falar. Porque quando você fala, quando você defende a tua fé, o Espírito Santo dá testemunho contigo. O Espírito Santo, ele dá testemunho com você. Ele está dentro de você. Ele não vai sair de você. Ele não vai fugir de você. Quando você defende os valores, os princípios do reino de Deus, quando você defende o teu chamado, o teu ministério, a tua vocação, o Espírito Santo defende contigo. Ele dá testemunho contigo e ele te respalda. Ele te dá autoridade. Amém, irmão? Então, irmão, pense nisso. Aprenda a discernir o tempo de Deus para você abrir a sua boca. Se você ficar chateado comigo, glória a Deus. Amém. Se se incomodar, glória a Deus. Se entristecer, glória a Deus. Você não me chamou para servir a Cristo. Quem me chamou foi Cristo. Eu prefiro agradar a Cristo e desagradar você e ficar em paz com Deus e comigo mesmo. Eu não barganho meus princípios. Eu não troco meus princípios. Eu não barganho a minha fé. Eu não vou diluir. Não vou apagar aquilo que eu creio, que foi revelado pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Eu não vou anular o meu chamado como profeta. Eu não vou barganhar o meu ministério como profeta para agradar os homens, para agradar as opiniões dos homens, porque a partir do momento que eu procuro agradar os homens, eu me tornei desagradável a Deus. A partir do momento que eu barganho para profetizar, que eu recebo alguma coisa, ou que eu espero receber alguma coisa dos homens, eu deixei de ser profeta, eu deixei de ser ministro, eu deixei de ser um servo para ser um bruxo, um comerciante, um mercenário, aquele que não se importa com o reino de Deus. Mas eu me importo, gente. Esse cara aqui, esse homem aqui, pecador, falho, limitado, glória a Deus, né? E que Deus está transformando pela sua misericórdia de glória em glória. Eu nunca vou barganhar os meus princípios, os meus valores, né? Eu nunca vou fazer isso, nunca vou diluir a minha fé para agradar você. Eu nunca vou dar ouvido à opinião dos homens para me anular ou para anular o ministério que está na minha vida. Então eu sempre vou defender aquilo que Deus defende. Eu sempre vou defender para fortalecer a fé daqueles que estão seguindo Jesus através da minha vida. Porque, gente, mesmo que eu não saiba, eu sei que existe um bocado de gente que está seguindo Jesus, que é fortalecido, aleluia, na sua fé através da minha vida. Mesmo que hoje em dia estou um pouco mais, vamos falar assim, não estou tão direto, tão oficial hoje em dia nas redes sociais, mas eu sei que tem gente, irmão, que Deus está me usando para fortalecer a sua fé. Mas eu não vou barganhar aquilo que eu creio, eu não vou barganhar a revelação que está sobre a minha vida para agradar você. Não, meu irmão, me desculpa mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa é a palavra que eu queria trazer e que glória a Deus, porque essa palavra veio através de uma pergunta que meu filho fez para mim.
Então assim, eu defendo, eu vou defender sempre, assim como o apóstolo Paulo, eu vou defender a minha fé, a minha convicção, os meus princípios, a minha revelação, o meu chamado. Eu vou defender diante de você, diante de Deus. Porque, irmãos, se eu não defendo, se eu me calo, eu estou sendo mais pecador do que quando eu falo. Porque se eu calo, eu estou sendo conivente com aquilo que está acontecendo. Eu estou sendo cúmplice do errado. Então assim, eu não posso me calar, você não pode mais se calar. Se você vê algo que está errado, ore a Deus, peça a direção de Deus, peça coragem, irmão. Peça ousadia para falar. Peça de Deus valentia do Espírito Santo para falar com autoridade. Porque é somente no Espírito Santo que você vai falar com autoridade. Se você falar na carne, aí você vai pecar mesmo. Se você falar com raiva, com ira, e vai condenar, e papai, você já pecou. Melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Mas, se você, irmão, acha errado e sabe que está errado alguma coisa, dentro da igreja, da tua família, se tu escuta que alguém está falando de ti, defendendo, está contaminando o teu chamado, a tua vocação, o teu ministério, a tua fé, ore a Deus. E no momento de Deus você vai defender e o Espírito Santo vai dar testemunho contigo. Ele vai defender aquilo que você vai defender contigo. Ele vai te dar autoridade. Amém? Assim como deu para o apóstolo Paulo. Porque ele testifica contigo. Ele vai testificar contigo. Ele vai defender aquilo que tu defende junto contigo. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te dar as costas. Ele está dentro de ti. Amém? Então aqui a Bíblia diz que nós somos um com o Espírito Santo. Então ele vai falar através de ti. Então, mas busca ele, busca acalmar o teu coração, busca a direção do Senhor e entender os tempos de Deus. E assim vai, fala. Assim disse o Senhor e tome. Fala, assim diz o Senhor, não te cale, porque Deus te deu uma voz, Deus te deu autoridade, Deus te deu o Espírito Santo, e Ele está sobre mim, Ele está sobre você, para proclamar, para mudar os tempos, como disse o salmista, né? Para mudar os tempos, para proclamar o ano da boa vontade do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, boa noite, em nome de Jesus.